Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cine Nerd, o nosso primeiro vídeo do canal. E eu tenho uma pergunta: você já assistiu a segunda temporada de Loki, o primeiro episódio? Se não, vem com a gente. A segunda temporada de Loki já está entre nós. O primeiro episódio saiu na noite do dia 5, na quinta-feira, né? A gente está gravando esse vídeo no dia 7. E nesse vídeo aqui, eu, Lucas, o co-host do quadro Cine Nerd, tô junto com a Ritinha aqui, que é uma nerd inveterada. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente achou do primeiro episódio e as expectativas que a gente tem para a segunda temporada. Mas antes eu queria fazer um bate-papo aqui, Ritinha, pra gente comentar e relembrar um pouquinho de tudo aquilo que aconteceu na primeira temporada de Loki, né? Faz um tempinho que lançou em 2021, Sim. se eu não me falha a memória. Então vamos comentar um pouquinho sobre esse episódio e de antemão eu já peço um pouquinho de celeridade pra vocês, pessoal, porque ninguém aqui é especialista em cinema, tá? Somos só fãs, conversando com fãs, então não esperem que a gente vá abordar quesitos técnicos, fotografia, direção, de maneira tão aprofundada assim. A gente só vai comentar o que a gente achou. E a gente quer saber o que vocês acharam do episódio aqui nos comentários, tá bom? Mas antes, eu só tenho uns recadinhos pra dar. Primeiro de tudo, deixem o like, se inscrevam no canal. E você que tem interesse em se tornar parceiro aqui do canal, com a volta do Vai da Nerd, acesse o e-mail aqui, né, ou a DM do nosso Instagram, vai estar passando aqui embaixo, e nos ajude com mais esse projetinho pro Vai da Nerd voltar mais forte, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o resumo, né, da primeira temporada, Ritinha. O que você achou? O que aconteceu? Só pra gente conseguir relembrar o público, né? A Ritinha ela é mais fã de Marvel do que eu, porque eu consumo super-heróis de maneira geral, não ligo muito pra editora, tá? Então, Ritinha, se você quiser começar aí comentando pra gente o que aconteceu na primeira temporada de Loki, eu acho que ainda tá dando uns flashes na cabeça do pessoal aí, só pra a gente conseguir sintonizar pro que tá acontecendo nessa segunda temporada. Começando que eu sou um pouquinho mais de fã de Vertigo, Image, não sou tanto da Marvel, mas vamos lá. Assim, quando saiu a primeira temporada de Loki, a gente não sabia muito o que ia acontecer. A fase da Marvel não dizia pra gente o que ia acontecer. E os acontecimentos do filme também spoiler para quem não tiver assistido os últimos filmes dos Vingadores, e que eu acho muito improvável, né? Mas vamos lá. O Loki do filme morreu. Então, quando saiu a série, a gente já sabia mais ou menos que não ia ter um final feliz para o Loki do filme. Então, quando saiu a série, foi até estranho. O que a gente ia esperar desse anti-herói, né? E seria até um desperdício não ter o Tom Hiddleston na Marvel, já que ele fez tanto sucesso sendo um personagem que no quadrinho ele não é assim tão... Não era até aquele momento tão importante ou tão destacado dos outros, né? Então foi muito trabalho do ator nesse caso. E a primeira temporada de Loki, quando eu comecei, eu falei, gente, é o Doctor Who da Marvel. Não tem jeito. Mas ele trouxe coisas muito interessantes. Primeiro, uma coisa que eu adorei, que a TVA, né, que é como se fosse a organização, que ao mesmo tempo que é vilã, também a gente não sabe muita coisa na primeira temporada e continua não sabendo na segunda temporada, não é um fato que mudou. Eu gosto muito da estética do que foi apresentado na primeira temporada, porque é uma série que fala sobre looping temporal, viagem no tempo e tecnologia, e a série deixa muito claro que a gente podia até pensar como o Loki é o deus da magia, né, dos truques, da enganação, que seria alguma coisa mais fantasiosa para a parte mágica. E a série, na primeira temporada, ela deixa bem claro, não é magia. Tudo que é apresentado ali é tecnológico. Só que quando tu vê a primeira temporada e vê a TVA, ela tem uma cara de repartição pública. Uhum. É tipo tudo muito obsoleto ali, sabe? E ao mesmo tempo que é uma tecnologia super avançada, mas ela tem aquela carinha de internet de escada. Eu acho isso Uhum. maravilhoso.
Boa. Eu acho que é assim, né? Só pra relembrar o pessoal, então, a série do Loki, ela estreia em 2021, e até aquele momento a gente não sabia muito bem do que ia se tratar, do que a gente sabia que teria coisas a ver com viagem no tempo, looping temporal, mas a gente não sabia o que esperar desse personagem, que conforme os anos de MCU foram passando, ele foi cada vez mais pegando o gosto do público, então ele começa como um vilão ali no primeiro Vingador, né? No primeiro Vingadores, desculpa, né? Plural ali. Primeiro Vingadores, né, como um lacaio do Thanos, né, junto com a Joia da Mente, enfim, a questão do Tesseract, o ataque a Nova York. Caminho para coordenar a busca e resgate. Há caminho para coordenar a busca e resgate. Diz pra mim, sério, como vocês fazem pra não... A boca. E conforme os filmes foram passando, a gente foi se apegando cada vez mais a esse personagem, até infelizmente a morte trágica e chocante dele em Guerra Infinita, né? Ele morre logo, pra quem não se lembra, ele morre logo no começo do filme, no ataque que o Thanos faz à nave dos Asgardianos, né? Lembrando que Asgard foi destruída em Thor Ragnarok, né? Ali pelo Surtur, o gigante de fogo. E eles estavam no espaço, na nave, atacada pelo Thanos, e numa tentativa de ludibriar o Titã Louco, o Loki acaba morrendo, né? Né? E aí o Thanos fala uma frase que é muito impactante e que guiou todo o MCU. Nada de ressurreições, sem mais ressurreições. Então, pô, peraí, o Loki não vai ressuscitar. E ele realmente não ressuscita. O Loki que a gente vê na série dele é o Loki de 2012, né? Sim. É o Loki, como é mostrado ali nos eventos de Vingadores Ultimato, o momento em que os Vingadores precisam retornar no tempo para resgatar as joias, para poder, né, enfim, trazer todos de volta, que o Thanos tinha obliterado. O Loki acaba conseguindo fugir na confusão que acontece em Vingadores Ultimato. Ele foge, mas ele é capturado pela AVT. E a AVT aqui, né, é uma organização fora do tempo e do espaço que tem como objetivo garantir a estabilidade do multiverso. No caso, né, a gente sabe no caso que da linha sagrada, né, que eles deixam na linha sagrada do tempo. A manutenção da linha sagrada. Isso. Exatamente. E como o Loki ele foge da linha temporal dele, né, ele acaba sendo capturado pela AVT, porque afinal de contas ele era uma variante, né? Uma variante, explicando aqui pro pessoal, seria uma versão de você de algum outro período do tempo em que caiu em um espaço de tempo errado. Então, por exemplo, o Loki de 2012, ele foge da linha temporal dele. A partir do momento que ele foge da linha temporal, ele é considerado uma variante. E as variantes, elas são caçadas pela AVT, né, pelos caçadores da AVT, e o Loki é capturado. E aí ele conhece todo o futuro dele, né? Ele vê o que acontece com ele no futuro e se choca, obviamente, né? Porque ele é morto por aquele que o contratou, né? O Thanos. E ele começa a trabalhar junto com a VT para deter uma variante dele que estava causando confusão aí pela linha do tempo sagrada, né? Variante essa que a gente descobriu que era o próprio Loki de uma outra linha do tempo, né? A Sylvie, ela que estava causando toda a confusão. E as aventuras acontecem durante toda a primeira temporada e no final a gente descobre que existe um lugar, né, no final da linha sagrada chamada de final do tempo, de fim do tempo. E nele estaria o que é chamado de aquele que permanece, aquele é chamado, né, aquele que permanece, que nada mais é do que o Kang, uma das versões do Kang, né? E no final da primeira temporada, como eles acabam descobrindo que todos aqueles que trabalham na VT são variantes de pessoas que existem realmente, né? Então eles não foram criados para trabalhar na VT. Como eles descobrem tudo isso, o Kang sinaliza pra ele, olha, se vocês me acham ruim, tem que conhecer as minhas outras variantes. Eu sou o único que impede que as minhas outras variantes não ataquem o universo. Kang, pra quem não tá familiarizado, é basicamente um grande conquistador que viaja na linha do tempo pra conquistar, pra fazer conquistas, se tornar um imperador em vários períodos do tempo diferente, né? Então nos quadrinhos ele vai primeiro pro Egito Antigo, domina tudo lá, depois vai pro futuro, enfim. Ele é um descendente muito distante do Reed Richards, né? O Senhor Fantástico nos quadrinhos. E aí essa variante dele, né? Que é chamado de aquele que permanece, discute com o Loki e com a Sylvie no final da temporada sobre o fato dele estar ali governando, né? O porquê que ele poda. Ele poda as linhas do tempo, porque assim, quando algum evento não canônico. Eu vou adotar isso porque Aranha Verso trouxe, eu achei maravilhoso. Sim. That's really impressive. Whoa. Whoa, just whoa. Bravo.
Quando uma variante foge ou acontece algo que não era para acontecer, vão criando ramificações do tempo. Essas ramificações, então imaginem uma linha. Quando algo acontece nessa linha que foge daquilo que era premeditadamente para acontecer, é criada uma ramificação. Essas ramificações, quando surgem, os caçadores da AVT são enviados para que sejam podadas, né? Para que o Eles fluxo do basicamente tempo... destroem aquela linha temporal. Exatamente, para que a linha do tempo sagrada ela permaneça retilínea. Né? Por que eles fazem isso? Porque aquele que permanece quer fazer isso para que outras variações dele não surjam nessas ramificações e tentem conquistar a linha do tempo, né? Porque assim, a gente sabe, né, que nesse universo da Marvel, o Kang, existem várias variações dele, e essas várias variações, elas por muito tempo brigaram entre si. E no final do filme do Homem-Formiga, a gente vê que, na verdade, elas estão se dando bem entre si, né? Existe lá a Assembleia que aparece, então assim, o Kang aqui... Fica até o paralelo, né, com o Rick and Morty, que no desenho, né, do Rick and Morty tem a Cidadela dos Ricks, e basicamente apareceu a Cidadela do Fim dos Tempos, da Marvel, ela é uma Cidadela dos Ricks, só que com Kang. Então são várias versões do Kang, eles se juntaram, e essa parece ser a próxima grande ameaça da Marvel. Exatamente. E aí no final, o Loki e a Sylvie, depois de descobrirem tudo isso, eles discutem sobre quais ações eles têm que tomar. O Loki prefere não matar aquele que permanece justamente por acreditar na palavra dele, de que matando ele, ramificações iriam surgir, outros Kang surgiriam para tentar conquistar o multiverso. E a Sylvie não concorda com o Loki, né, com o nosso Loki, dizendo que a melhor opção era matar ele, que depois eles pensavam em enfrentar os outros Kangs, enfim. No final acontece uma breve batalha entre eles ali, com o Loki tentando deter a Sylvie, e no final a Sylvie acaba mandando ele por uma porta temporal e fica e mata aquele que permanece, aquela variação do Kang que coordenava a linha sagrada e foi o responsável pela criação da AVT. Até logo. Então, porque durante toda a primeira temporada, sempre foi dito que a AVT não teve muito um começo, né? Ela foi criada pelos ditos guardiões, que seriam os deuses ali, que cuidavam da linha sagrada, só que ela não teria fim, ela não tem consequências de tempo lá dentro, e no final a gente descobre que não é isso, que quem criou foi o Kang, que os Guardiões eram robôs disfarçados, eram robôs, né, que estavam ali sendo comandados pelo próprio Kang. Então eles descobrem que na verdade tudo aquilo que eles acreditavam era uma mentira. Né, e o Loki acaba sendo mandado por essa porta temporal, a Sylvie fica, mata aquele que permanece, e a temporada acaba aí. E aí a gente entra na review desse primeiro episódio, como eu disse, lançou ali no dia 5, né, quinta-feira à noite. Na verdade, a primeira temporada acaba com o Loki voltando pra VT. Ele volta então, pra VT, só que... termina a primeira temporada nisso, e a segunda temporada, ela inicia exatamente desse ponto. Exatamente, o problema é que a gente achava, né, que... E aí, o que acontece? Ele volta e encontra o Mobius, né, e ele fala, Mobius, nossa, ainda bem que eu te encontrei e tal, a gente precisa deter a Sylvie. E aí o Mobius, peraí, quem é você? Opa! Quem é tu? E aí, meu Deus, ele fica, ué, what? Como assim? O que aconteceu? Cara, tipo, como ele não lembra? E isso. aí é explicada no início no início do primeiro episódio da segunda temporada, e agora que começa a nossa review. Então, Ritinha, comenta aí o que acontece. Né? E aqui vai conter spoilers, tá? Então quem não assistiu o primeiro episódio ainda, por favor, tenha celeridade, assiste lá, assiste a cena pós-créditos, existe uma cena pós-créditos iniciais, não esqueçam. Assista e volta pra cá pra acompanhar a nossa review. Então, dito isso, por sua própria conta e risco, Ritinha, manda bala. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse primeiro episódio, e desse gancho da primeira temporada para a segunda, do Mobius não se lembrar e de repente ele se lembra o que aconteceu, é que quando o Loki surge na segunda temporada, ele tá bugando. E é horrível, e parece muito doloroso, e isso é uma piada dentro do episódio. E o que acontece? Ele acaba tendo o que eles definem na série como time sleep, tipo... Deslize temporal, né? Deslize temporal, isso. Então ele meio que tá na mesma linha temporal, só que ele fica voltando no passado, no presente e no futuro. Então, assim, não é como se ele estivesse
em diferentes linhas temporais. Ele está naquela mesma linha temporal, só que ele fica meio que bugando entre os tempos. E quando a gente termina a primeira temporada, que o Mobius não reconhece ele está no passado. Ele está no passado da VT. Então o Mobius ainda não conheceu ele não sabe quem é Loki. Esse Loki do Tom Hiddleston, no caso, né? E aí, quando a gente volta para essa segunda temporada, é explicado todo esse contexto. E eu achei muito maravilhoso a apresentação do Ouroboros, do Obi. E eu achei um cast genial. Para quem não sabe, o Ouroboros, que é esse personagem novo que foi apresentado nessa temporada, ele é interpretado pelo Ke Huy Quan. Gente, não sei se eu falei certo, mas ele é o ator que participou do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, inclusive ganhou várias premiações, foi muito lindo o discurso dele. E eu achei genial, um cara que ganhou o Oscar, nossa, agora ele ganhou premiações num filme que fala sobre viagem no tempo e esses bugs temporais, e agora ele tá dentro da Marvel falando sobre, atuando justamente numa série sobre viagem no tempo. Boa, e o Ouroboros, né? Então, trazendo um pouquinho mais de contexto para vocês, o Ouroboros, o termo Ouroboros, ele é utilizado dentro de ele é uma designação específica para falar sobre ciclos, né? Então, ele é representado geralmente por uma cobra ou por um dragão que come o próprio rabo, né? Simbolizando que não existe um fim, né? Um ciclo que permanece, que não representa o fim. E uma representação da eternidade. Da eternidade. Inclusive, e no caso, para quem curte anime, esse símbolo aí está presente no Fullmetal Alchemist. Alchemist, sim. Que é o símbolo dos homúnculos. Boa. Baita referência. Mas uma coisa que é legal também ressaltar nessa série do Loki é porque me veio na hora a cabeça, e acho que na cabeça de todo mundo que gosta de mitologia, da Jormungandr, né? E a Jormungandr, né, para quem não sabe, ela é uma cobra, segundo a mitologia nórdica, é uma cobra que rodeia o mundo e ela é tão grande que ela chega a comer o próprio rabo. Ela é dita como filho de Loki, dependendo de onde você vê, ela também é representada como o próprio Loki. Então é bem interessante trazerem essa referência. E aqui na série, o Obi, ele é retratado como alguém que trabalha ali na manutenção da AVT, né, que poucas pessoas vão, ele é o TI da AVT, poucas pessoas visitam ali o espaço dele, e ele trabalha sem parar, não come, não dorme, enfim, ele realmente permanece. O bichinho explorado. É até uma, né, o pessoal do TI acho que sentiu um pouco disso aí. Então... E ele tá ali como um grande suporte técnico, né? Ele, no episódio, ele é o grande responsável por resolver esse problema do Loki, né? Porque no primeiro momento o Loki fica afobado, ele não entende muito bem tudo que tá acontecendo. Depois ele descobre que, na verdade, ele tá no passado, no decorrer do episódio. Quem construiu a AVT foi aquele que permanece. E ressalta essa verdade nas vezes em que ele chega até o presente momento da série. Né? Então o Obi, ele tá aqui como um grande guia, como um grande mentor, alguém que vai solucionar os problemas. Então o foco do primeiro episódio beleza, vamos resolver esse problema aqui do Loki. E assim, o Obi é genial, é uma apresentação muito boa do ator, eu gostei muito dele em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, ele tá genial. Eu acho até que ele rouba mais a cena muitas vezes do que a própria protagonista do filme. Eu acho que ele é um personagem muito bem colocado. Mas o ritmo do episódio ele é muito acelerado, né? Então, para aqueles que se piscou, cara, você vai perder muito do que tá acontecendo, né? Porque ele acontece muito rápido. Essa dinâmica dessa cena que tem os três, né? O Loki, o Obi e o Mobius, ela é muito interessante o jeito que ela é construída. Porque o Loki e o Mobius, eles descobrem que eles estão com esse problema. O Mobius vai lá e quando o Mobius aparece, o Obi fala, tipo, super conhecido. Meu brother aqui chegou. Só que o Mobius não se lembra dele. E não tem como se lembrar, porque não é o mesmo Mobius. E Sim. É muito interessante o jeito como é construída a cena, no sentido de o Loki acaba deslizando no tempo e ele vai pro passado. Só que ele vai pro passado na mesma sala e ele encontra com o Obi. E enquanto ele tá conversando com o Obi no passado, o Obi do presente tá conversando com o Mobius. E as consequências da conversa dele com o Loki no passado se refletem na conversa dele no tempo presente com o Mobius. Isso é muito engraçado.
É engraçado, é genial essa troca de câmera, porque não corta, né, direto. A câmera vira. No que a câmera vira, ela muda de tempo, né? É genial a direção desse episódio, assim, porque... E ele é um episódio de transição, né? Ele é um episódio de transição. Por que de transição? Porque ele transiciona do final da primeira temporada pro segundo, apresenta uma situação problema, já é resolvida naquele episódio. Então o Obi ele apresenta a solução ali pro Loki e pro Mobius de como parar de como cessar aquele problema do Loki de ficar deslizando no tempo. E é por isso que o episódio é tão rápido, né? Porque, cara, a gente tem um problema aqui. Vamos resolver esse problema primeiro. Vamos tirar ele da frente pra gente se concentrar no que é o real propósito do episódio. Quais serão as consequências do ato da Sylvie? Se os Kangs eles vão aparecer, se eles vão causar problemas, onde que a Sylvie foi parar, por que ela foi parar naquele lugar, ela foi deliberadamente, ela foi expulsa, não sabemos. Então a cena pós-créditos é a Sylvie chegando em Oklahoma no ano de 1982, ela para no McDonald's ali. Então assim, é um episódio rápido, por isso atenção quando forem assistir, né, enfim, quem não assistiu e ficou no vídeo aí, né. Quando você vai assistir, é importante não perder muito o foco do episódio, porque ele acontece tudo muito rápido. As explicações do Obi acontecem de maneira muito rápida, então se você pisca, você perde, né? E eu acho que essa transição rápida, ela funciona muito bem. Explicações, ele é literalmente uma pessoa de TI dando explicações. Porque ele vai falando as coisas tão rápido e ninguém entende nada do que ele tá falando. É gênio da bola. É o nosso gênio. Sim. Então, com o problema do Loki resolvido, agora no final do episódio, e a aparição da Sylvie, finalmente, vamos ver agora quais serão as consequências. É interessante, né, a gente comentar a aparição da Sylvie, porque, assim, qual foi a proposta de solução que o Obi deu para o Loki e para o Mobius? Então, basicamente, o Loki tinha um tempo que ele tinha que se podar da linha temporal, ele mesmo tinha que se podar. Lembrando que ele já foi podado na primeira temporada, quando ele foi parar lá na outra dimensão, né? Que tem ácido dela e tudo mais. Mas ele mesmo tinha que se podar, ao mesmo tempo que o Mobius tinha que extrair ele da linha temporal. E aí, é muito boa a explicação do Obi, né? Tipo, se você falhar, sua pele toda vai ser arrancada de você. Sua pele vai embora, e se o Loki falhar, ele vai ficar pulando eternamente, ele vai se perder na linha do tempo, né? E ele fala assim, como se não tivesse a menor importância, né? Isso é muito engraçado. Mas também é um jeito de mostrar o vínculo que se criou entre o Mobius e o Loki. Porque são opções horríveis. E mesmo assim o Mobius topa. E o Mobius fica lá esperando até ele voltar. Esse detalhe é interessante de comentar, né? Ele até fica um pouco mais daquilo que o Mobius falou, do que o Obi falou, né? Falou, olha, você tá com um traje, ele tava com um traje especial para aguentar ali a pressão da linha do tempo vindo sobre ele, e falou, olha, cada vez mais tempo que você ficar lá, seu traje ele vai envelhecer rapidamente, porque ele vai ser atingido por ondas temporais, né? Então, o tempo ali vai atingir ele com muita força, né? Se o traje se desgastar demais, ele vai pro ralo, né? E ele fica um tempo a mais até daquilo que o Obi tinha mencionado, porque ele acreditava que o Loki conseguiria, como de fato conseguiu, né? A gente viu, voltar, né? E ele fica ali, só fazendo um adendo aqui, a computação gráfica aqui, o aspecto técnico do episódio, ele tá primoroso, porque ele mantém a essência daquilo que foi a primeira temporada, mas ele melhora em muitos aspectos. Então é lindíssimo ver a linha sagrada com as suas ramificações, é lindíssimo ali. Então, para aqueles que estavam preocupados com o CG da série, ao que parece nesse primeiro episódio, tá muito bonito. Então, é sério, assim, Loki precisa trazer de volta os fãs da Marvel. A gente sabe que a Marvel não vem entregando produções com muita qualidade, a gente sabe que isso vem decepcionando muitas pessoas, e vem novamente aquela discussão, será que o gênero de super-heróis, será que conteúdo de super-heróis estão ficando maçantes? Cara, na minha opinião, não. Guardiões tá aí pra provar, o Homem-Aranha veio aí pra provar, então assim, só fazer um roteiro bom, cara, só fazer um roteiro bom, caprichar um pouco mais no CG, que, os fãs vão voltar, e assim, tem que dar esse respiro. Então,
aspectos técnicos, na minha visão, tá primoroso, tá lindíssimo. Eu gosto muito da paleta de cores que eles utilizam, né? Pra deixar aquele tom de anos 50, anos 60, que eu adoro. Eu gosto particularmente muito de obras que causam esse futuro retrô, né? Fallout faz muito E isso, Loki tá fazendo muito nem isso, só a questão da WandaVision. paleta, né? A própria trilha sonora, ela tem os elementos de jazz, uma coisa meio. Assim, Bem anos 50 e a ambientação 60, eu fica gosto bem muito. bacana pra gente. Muito. Então, assim, de aspectos Mas assim, técnicos, acho que esse primeiro episódio tá primoroso, né? Então, não tenho o que reclamar desse primeiro episódio. Algumas pessoas podem achar ruim, né, a velocidade em que o episódio ele caminha, né? Mas eu acho que eu acho que isso é necessário, porque ele tem que tirar esse primeiro problema da frente logo pra focar naquilo que a gente quer ver, cara. A gente quer ver a Sylvie, a gente quer ver o Kang, a gente quer ver o que as consequências da Sylvie gerou na linha do tempo e vai gerar para as próximas produções da Marvel aí. mas o que eu queria falar aqui nessa parte, não sei se eu não prestei atenção, mas se você tiver comentário aí, Lucas, e pessoal também que quiser me ajudar aqui nos comentários, que tinha uma condição muito específica que ele tinha que se podar para ser destacado da linha temporal. Só que quando ele desliza para o passado, ele não vai com o time stick, o que é até estranho, né? Porque todas as roupas, todos os acessórios dele vão, menos o bastão. Então, quando ele tá lá no passado, ele não consegue encontrar nenhum. E ele não encontra. Apesar de ter o sinal lá que o Obi deu para ele não encontra nenhum bastão para se podar. E aí ele é destacado, ele é podado no exato momento que ele encontra a Sylvie. Mas aí fica a questão, quem foi que podou o Loki? Não Fica vi, esse não mistério aí sei. no ar. Ele não tinha. E só pra relembrar, ele tava sem o bastão, porque justamente na hora em que ele rouba aquele guarda da AVT pra mostrar quem foi realmente que criou a AVT e mostra lá o mural ali do Kang, o guarda pega de volta. Na hora que o Loki tá saindo com o Mobius, o guarda pega de volta. E a gente não vê ele no episódio pegando o novo, muito pelo contrário, ele passa por essa situação que a Ritinha comentou, ele E procura, assim, procura e não acha. tu vê que ele desistiu. Ele já aceitou. Ele aceitou que ele vai ficar perdido na eternidade e é isso. Até o momento que ele vê a Sylvie e é podado. Só que a Sylvie também não estava numa distância tão perto dele, então fica esse mistério no ar. Na Vamos ver se verdade, vai ser é um explicado, primeiro né? episódio. Assim, a primeira temporada, ela deixou a gente com várias perguntas. Para onde foi para a Sylvie? O que aconteceu com a linha temporal? Aonde foi para a Ravonna, que era um personagem bem importante na primeira temporada, e ela termina atravessando uma porta temporal, dizendo que vai procurar o livre-arbítrio dela. Então, assim, a gente também não sabe quais são as intenções dela. E esse primeiro episódio acontece muita coisa, ele resolve esse problema do Loki, mas ele, em vez de responder as nossas perguntas da primeira temporada, ele deixa a gente com mais perguntas. Boa. E falando um pouquinho agora, finalizando um pouco da review do episódio, vamos comentar um pouco sobre o que a gente espera, né, para essa segunda temporada, né, Ritinha? O que a gente espera, tanto enquanto série, quanto para as próximas produções da Marvel Studios, né? Eu acho que é isso muito que o pessoal também quer ver, né, a gente comentando um pouquinho sobre isso, né, e falando um pouquinho da minha parte, né? Primeiro de tudo, eu espero que essa segunda temporada de Loki, ela no final dela, né, ela dite para nós qual vai ser o Kang que vai ser o vilão. Vai ser uma variante? Vão ser várias variantes? Essa guerra entre os Kangs, ela de fato vai acontecer? Porque como eu mencionei no início do vídeo, no final de Quantumania, né, do Homem-Formiga 3, aparece uma assembleia de Kangs ali, eles estavam discutindo um determinado problema, então não parece que os Kangs estavam guerreando entre si, muito pelo contrário, parece que eles estavam assembleando, se unindo para enfrentar um inimigo em comum. Né? Então, eu espero que nos dite quem será efetivamente o vilão pros próximas produções, pros filmes aí da Marvel, né? Guerras Secretas que vem por aí. E também nos dite o futuro do Loki, né? O Loki vai continuar nessa pegada da AVT, ele vai voltar numa nova produção. E claro, né, que traga Sobre de isso novo. tem muita especulação, né? Assim, das coisas que já saíram sobre Loki, sobre o futuro da Marvel, tem a questão dos rumores sobre Deadpool, que o filme parece que vai ser aquela HQ, uma adaptação daquela HQ
que é o Deadpool matando a Marvel, né? Que ele acaba matando todos os personagens da Marvel. E parece que vai ser isso, o filme dele, né? Mas, assim, rumores. E então, tá muito forte, gente, a participação do Loki nesse filme do Deadpool. Que leva pra uma outra coisa, que é a volta dos X-Men da Marvel. Então, Inclusive, já assim, tá não tem confirmado como... que a produção começou, né? Do filme dos X-Men. Sim. Então, assim, Então, não tem como não ficar animado, assim. Eu não gostei muito das últimas produções da Marvel. Fui assistir Homem-Formiga, que tem a aparição do Kang, achei horrível. Filme péssimo. Mas, assim, deixa de ser otário, cara. sim, não faz sentido isso. Vergonha alheia. Momento The Office. Demais. Então, assim, com esses novos rumores com o Loki, com o X-Men, não tem como não ficar animado. Mas a gente também tem que ter cuidado, porque a pira de 2021, né, quando saiu o Loki e saiu o WandaVision, era a aparição do Mephisto. Então a preocupação aqui é que X-Men não vire o novo Mephisto, que a gente fica louco tentando encontrar easter eggs que confirmem que vai ter ou não. Eu acho que isso começou um pouquinho ali no final da temporada de Miss Marvel, né? De Miss Marvel, né? Quando é revelado que na verdade ela possui gene mutante, é por isso que ela consegue os Sim, poderes, né, das pulseiras. E aí tem a conexão, né? As pulseiras ela tem aquele mesmo formato anelar que o reino do Kang tem lá em Quantumania, então muito provavelmente aquela tecnologia tá linkada à tecnologia do Kang. Vamos ver como é que isso influencia. De repente nos quadrinhos, o Gene X ele é criado pelos Eternos, né? Vamos ver qual é a conexão que eles vão fazer aqui, se eles vão usar o Gene X, criação dos Eternos, se vai ser alguma variação, alguma destruição, enfim, alguma alteração que o Kang vai fazer na linha temporal, talvez na criação dos próprios humanos, né? Acho que existe esse potencial também. Mas assim, a expectativa tá boa. Eu particularmente dou um 8,5 para esse episódio do Loki, justamente por ser o primeiro, por ser muito rápido, por as coisas acontecerem de maneira muito eu muito muito entendo, porque acelerada e também assim, as mudanças, né, sim, de tempo, né, que assim, apesar de bem feito, sempre causa confusão, né? Acho que a gente lembra muito da primeira temporada de The Witcher, né? Tinha esse vai e vem entre momentos do tempo, né, acompanhando ali a trajetória da Ciri, do Geralt, da Yennefer. Então, assim, eu dou um 8,5 para esse episódio de maneira geral. eu entendo, assim, quando tu fala sobre a questão do ritmo do episódio, porque realmente, quando acontece tudo tão rápido, foi um episódio, como você falou, de transição, mas foi um episódio que já mostrou o ponto de vista dos funcionários da VT, como eles estão se sentindo agora que basicamente todas as crianças dele caíram por terra, né? Que é o que acontece com a Hunter. Esqueci. Mas, assim, os outros juízes da VT, tu vê que todos eles estão, assim, muito perdidos em questão da vida, sabe? Tudo que eles acreditavam era uma mentira. E a questão da Sylvie, justiça temporal, tudo mais. E como acontece tão rápido, acaba que não dá tempo da gente absorver essas informações. Então, perde um pouco do impacto. Então, até entendo essa tua nota aí de 8,5, mas eu vou dar 9, porque eu gostei muito da primeira temporada e tô com expectativa altíssima. Até Então é porque, isso. não sei se você viu as entrevistas, né? Loki, além de ter sido a única série da Marvel que foi renovada para uma segunda temporada, ela não teve nenhuma refilmagem. Então, assim, dá pra gente ver que a história que eles querem contar, eles estão contando. Não teve nenhum corte, nenhuma interferência. Então, a história que está sendo apresentada agora é exatamente o que os diretores, produtores querem passar pra gente. Então, vamos ver, né? Vamos esperar o resto da temporada. Boa. E aí a gente quer ouvir, né? O que você achou desse primeiro episódio? Quais são as suas expectativas para a segunda temporada? Deixa aqui nos comentários, interage um pouco com a gente. A gente vai dar uma lida, vai dar uma interagida aqui. Ritinha, considerações finais antes da gente encerrar o vídeo de hoje? Era mais essa questão mesmo. Por favor, mandem nos comentários pra gente a teoria de vocês. No próximo episódio do canal, a gente pode comentar algumas teorias dos fãs também. E compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e acompanhe as outras produções daqui da gente. E é isso. É isso.
É isso, gente. Agradeço demais pela sua audiência, pela sua participação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.